Bem, amigos e companheiros de todas as manhãs, hoje vamos falar de um tema que para muitos é polêmico. A importância da remuneração que todo sócio deve saber. Os sócios, em grande maioria, dão sangue por suas empresas. São os primeiros a chegarem e os últimos a irem embora. Algumas dúvidas são comuns e devem ser esclarecidas junto ao contador, que dará a orientação e informação certeira aos sócios. O fato é que os sócios recebem salário chamado de prolabore, sistema escolhido para remunerá-los determinado no contrato social da empresa. Convidamos o contador Vladimir Pimentel, contador administrador de empresas, diretor comercial da Contabilidade Carioca, com experiência nas áreas contábil, fiscal, tributária, trabalhista e marketing, e ele vai nos trazer elucidações muito importantes. Estamos cumprimentando com muito respeito ao profissional. Bom dia e bem-vindo, senhor Vladimir Pimentel. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Prazer falar com você e com os ouvintes. Prazer é todo meu. Me permita essa cabecinha, como gira números por aí, né, dona? É verdade. É verdade. Agora, senhor Vladimir, conte-nos mais, por favor, sobre as funções e atividades que o senhor exerce dentro do meio contábil e administrativo. Ou seja, como seria a sua profissão, é isso mesmo? Eu sou contador de formação e hoje nós temos um escritório de apoio ao empreendedorismo que trabalha com abertura de empresas e após faz o serviço contábil de departamento de pessoal, que hoje o tema é prolabore, que é o salário do sócio. Então é sobre isso que a gente vai discorrer, principalmente para os pequenos e médios empresários, porque as grandes empresas têm os seus setores que podem orientar, mas essa faixa de empresários realmente carece muito de orientação. Pois não. Então, tirando dúvidas, por favor, explique-nos o que é o prolabore de fato e qual o objetivo. O prolabore é o salário do sócio. Igualzinho, recebe contra-cheque, igual o funcionário. Em algumas partes do país se chama de olerite. E ali é a contribuição dele também para o INSS. Então, o que ocorre? Até o mês de agosto se confundia muito prolabore, que é uma retirada tributada pelo INSS e pela Receita Federal, imposto de renda retido na fonte, e distribuição de lucro. Essas duas formas, prolabore e distribuição de lucro, são as mais comuns de retirada do sócio da empresa. Então, ele pode retirar dessas duas maneiras, entre outras. Qual é a diferença de uma e de outra? O prolabore, ele é estabelecido e sai do departamento de pessoal de acordo com as despesas que o sócio imagina que terá na sua vida pessoal. Porque é muito comum o sócio não colocar essa verba de remuneração própria e, no final do mês, ele paga todo mundo, paga todas as suas despesas e despesas da empresa e fica sem dinheiro para pagar o seu próprio. É muito comum isso. E muitas vezes a paixão dele pelo negócio é tão grande que ele não reserva esse dinheiro para sua própria remuneração. E aí pega crédito, começa o endividamento. Isso é muito comum. Puxa, é uma novidade. Esse detalhe eu não sabia, não. O prolabore, então, é muito importante mesmo. Agora, então a importância dele, essa retirada necessariamente deve ser por mês ou não necessariamente? Sim, deve ser por mês. Até agosto, não se tinha a certeza que o prolabore era obrigatório. Como eu falei, existem duas maneiras de retirada. Então, como funciona uma, como funciona a outra? O prolabore é estipulado. Então, todo mês sai lá o contra-cheque de prolabore. Ele pode até atrasar
Você não é obrigado, igual ao funcionário, né? Que tem o seu, no 5º dia útil do mês, recebe, você pode atrasar. Não é aconselhável, porque você sabe que uma conta que você deve para você mesmo deve ser a última que você vai pagar. Isso é um comportamento humano. Mas você pode atrasar. A distribuição de lucro funciona assim, exemplificando. Sua empresa faturou R$10.000. Sim. Teve várias despesas, inclusive a do Prolabore, considerando ela também. No final, ficaram R$5.000 de lucro. Certo. Esse lucro é distribuível aos sócios sem nenhuma tributação. Então, muitas pessoas não fazem a retirada Prolabore porque o Prolabore tem tributação e a distribuição de lucro não. Só que a distribuição de lucro, para ser efetuada, você tem que ter lucro. Então, quando não tem lucro, e hoje em dia isso é muito comum, né? Por causa da crise do país. Pois é, uma pena. Então você não tem retirada. Certo. A retirada do lucro, não confundir com o Prolabore. Agora, essa retirada do lucro, normalmente, ela ocorre no final do ano por conta de declaração de imposto de renda, ou pode ser? Não, ela pode ser intermediária. Pode ser. Você pode ter uma distribuição de lucro mensal. Mas aí é que entra o contador. Você tem que ter os relatórios contábeis para que, se você tiver uma fiscalização da Receita Federal, você pode comprovar, conforme eu exemplifiquei, que aqueles 5.000 realmente estavam disponíveis para distribuição. Se você não tiver nenhuma comprovação, a Receita Federal pode julgar que aquilo tudo foi Prolabore e tributar sobre tudo. Agora, e para quem tem uma empresa, pensa em buscar parceiros, sócios novos, o que deve observar antes de se associar a outras empresas? Tomar certos cuidados, não é, contador? É lógico. É lógico, né? Principalmente com relação a se esse sócio já teve empresa, se ele tem empresa, toda a parte cadastral dele, SPC, Serasa, além da convivência diária, né? Porque sociedade é um casamento. E com todas as suas peculiaridades, inclusive separação. Também muito confusa, geralmente, quando não é de forma amigável. Então, quando for procurar um sócio, pense da mesma maneira quando você casa, porque pode realmente causar problemas na hora da separação. Agora, me permita, sócio de uma empresa, mas é diferente da sociedade anônima, não é isso? É bem diferente, né? Hoje em dia, a mais comum é a sociedade tributada pelo Simples Nacional. Sim. Então, a sociedade Simples Nacional, ela é uma empresa geralmente limitada, no nome. Pequeno porte, né? E ela tem uma tributação menor. E por isso, há tempos atrás, o Congresso aprovou várias atividades para entrar no Simples Nacional. Então, ela é muito procurada hoje em dia. Essa empresa pode faturar até 3.600.000 ao ano. Sim. Bem, amigos, nós estamos conversando com o senhor Vladimir Pimentel. O senhor Vladimir Pimentel, ele, muito gentil, atendendo a conversa da nossa produção, está trazendo esclarecimentos importantes até o empresário, você que está pensando em abrir uma empresa, um negócio, então pode dispor aqui do senhor Vladimir Pimentel, com certeza. Ele é contador, tem um currículo muito rico, administrador de empresas, diretor comercial da Contabilidade Carioca. Então, agora, dando sequência, senhor Vladimir, os sócios dentro de uma empresa, eles têm os mesmos poderes, ou seja, eles mandam de forma igual. Dá para definir quem é o chefe? Naturalmente, não confundir com diretoria. Diretor e sócio. É a mesma coisa? Não, né? Não. Diretor é um cargo na empresa. O sócio é o dono.
As atividades que cada um exerce deverão estar expressas no contrato social, ou em documento similar. SA é estatuto, mas no documento de constituição da empresa. É muito comum, principalmente os pequenos empresários, eles mesmos terem a empresa. Então, a pessoa abre a empresa, coloca junto um parente ou um amigo com uma porcentagem mínima e ele toca a empresa na parte total. Isso, 80% das pequenas empresas, isso acontece. Então, como fica aquela parte lá da distribuição? A princípio, deveria ser proporcional às cotas do contrato social. Se cada um tiver 50%, aqueles 5 mil que eu exemplifiquei, ficaria 2.500 para cada um. Então, é muito importante colocar essa cota desse sócio que não participa, é chamado simplesmente sócio cotista, a menor porcentagem possível. Mas mesmo que essa porcentagem seja igual para os dois, pode-se criar um documento interno em que é estabelecida a desproporcionalidade da distribuição dos lucros, porque somente um sócio exerce a função operacional. Agora, uma pergunta até simples, me permita, contador Vladimir Pimentel. Por exemplo, a empresa tem um porte pequeno, mas ela está crescendo, coisa e tal. Naturalmente, ele tem que contratar um escritório de contabilidade. A contabilidade é sagrado, isso é lei, não é? Ele tem que ter os seus contadores, não é assim? Não só é lei, como operacionalmente é praticamente impossível você trabalhar sem o contador. Você deve escolher, evidentemente, um escritório que caiba no seu bolso em termos de honorários, mas que seja um escritório reconhecido, porque algumas observações que o contador faz, e muitas vezes impactam tanto que muitas vezes os honorários que ele recebe. Então, o contador é fundamental, até para essa questão agora que eu falei, de ter os relatórios contábeis para poder a Receita Federal e uma fiscalização poder comprovar aquele lucro que foi distribuído. Ou seja, ter o escritório dele, a empresa dele legalizada, não é isso? Tudo direitinho, exatamente. Agora, senhor Vladimir Pimentel, deixa eu ver aqui, tem tantas perguntas importantes, interessantes. É verdade. Por exemplo, os sócios que prestam serviço à empresa participam da sua rotina diária, né? Devem ser remunerados através de prolabore, independente de terem outros funcionários ou não. O sócio, no caso, é o dono. É isso mesmo, né? É o dono. Até agosto, se estabelecia que não era obrigado o prolabore. Ou pelo menos havia uma discussão muito grande sobre isso. A Receita Federal, numa resposta de consulta, esclareceu que é obrigado. Mas nesse caso, por exemplo, que eu falei, em que o sócio simplesmente é cotista, o outro sócio pode receber o prolabore integral e o outro não receber nada. Mas isso tem que estar no contrato social. Tudo através de contrato, tá certo. Agora, deixa eu aproveitar a oportunidade. A contabilidade carioca, ela fica onde? Aqui no Rio? Ela fica no centro do Rio de Janeiro. Nosso telefone, né? 4109 7701 e o site é contabilidadecarioca.com.br. Ok, contabilidadecarioca.com.br. Agora estamos chegando no final do ano, de repente temos aí empresas precisando, não é isso? Fazer a sua declaração de renda. Se tiver qualquer dificuldade, é só procurar o escritório, não é, nossa? É só procurar o escritório, nós estamos à disposição, temos 25 anos de existência. Beleza. E nesse final de ano é muito importante até para você fazer. A gente, quando fala em contador, a gente fala muito em balanço, né? Pois é, fechar o balanço da empresa.
fazer o seu balanço de vida, né? O balanço da sua empresa e acertar as coisas, porque se a situação está difícil, quando você não tem os números, aí fica muito mais difícil a análise. E o ano de 2017 sair, se Deus quiser, vai ser melhor, né, Sérgio? Complementar, com certeza. Bem, muito obrigado. 7h36. Segue o nosso programa Manhã na Rio. Bom dia. Manhã na Rio. Apresentação Célio Berrombo.